Olá Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos conversar sempre com as últimas notícias do Vasco. Na verdade, a gente vai comentar as últimas notícias do Vasco. Hoje, em especial, vamos falar nesse último vídeo do ano sobre o chapéu que o Vasco teria tomado do Fluminense. Foi muito falado isso ontem, no final da tarde, né? Que o Vasco levou o chapéu do Fluminense pelo Joaquim Lavega, essas coisas todas. Pô, vamos bater um papo sobre isso. Eu já falei na live de ontem, mas a gente vai reforçar e vou trazer até mais um post de um jornalista renomado aí no futebol do Rio de Janeiro, que nem é vascaíno, nem é setorista do Vasco, mas trouxe uma notícia, né? A gente vai bater um papo em cima disso. Mas antes, para variar, pedir aquele seu like, que o like ele é muito importante no vídeo, né? Faz com que o vídeo se torne relevante, faz com que o YouTube comece a mostrar o vídeo para mais vascaínos que vão chegando aqui e vão conhecer o nosso trabalho. Depois não paga nada para fazer isso. Basta você ali embaixo clicar, dar o joia, já vai estar ajudando muito o nosso trabalho. Então, conto com o seu like aí para ajudar o canal a crescer, tá falado? E se você ainda não é inscrito no canal, aí deixa eu botar a arte aqui, ó. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, pois sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube vai te avisar. Tá falado? Vamos então falar aí dessa história do chapéu. O Fluminense seria dado um chapéu no Vasco. Vamos ver essa história. Ontem no final da tarde saiu a notícia que o Joaquim Lavega teria assinado com o Fluminense. Teria não, assinou com o Fluminense. Isso é uma nota oficial do Fluminense junto com o River Plate do Uruguai, dizendo que o Joaquim Lavega teria se transferido para o Fluminense. Bem, essa notícia do Joaquim Lavega que viria para o Vasco e tal, ela está rodando já há um tempo. Eu nunca dei essa notícia aqui no canal, nunca fiz uma capa falando do Joaquim Lavega. Eu acho que eu fiz um comentário dentro de um vídeo, eu falei, olha, tem uma especulação aí de um jogador uruguai de 9 anos e tal. Eu acho que eu cheguei a falar alguma coisa, só comentei, mas não trouxe como capa de vídeo nem como matéria principal do vídeo. Até porque eu estava achando esquisito a notícia do Joaquim Lavega, por alguns fatores. Primeiro, não tinha nenhum jornalista assim mais sério falando sobre isso, né? Por mais que as pessoas não gostem, né? Eu também tenho meus problemas lá com a Globo, etc e tal, mas a gente tem que entender que o jornalismo do GE é um jornalismo um pouco mais sério. Os caras não fazem só capas de fake news. Os caras têm uma apuração. Tem outros jornalistas também aqui do próprio YouTube, como o canal Atenção Vascaíno, que eu tenho minhas restrições pela forma como eles colocam, interpretam a notícia, mas eles buscam a notícia, né? Tem jornalistas ali antigos, o próprio Flávio Dias, é um cara que eu escutava na rádio, o Marcos Vasconcelos, da Rádio Tupi, o Joel Silva, que era do Jornal Lance, são jornalistas setoristas do Vasco que tem uma carreira, que tem um nome no jornalismo. Claro que o cara às vezes pega a informação e interpreta de um jeito que é mais favorável a eles, por interesses próprios, etc e tal. Não que façam isso sempre, mas às vezes é o meu entendimento, a forma como se faz o comentário da notícia, mas a notícia em si, você não pode discutir. Tem que entender o que é notícia e o que é comentário da notícia. Por exemplo, nós aqui, o canal Gigante Vascaíno, nós não damos notícia, nós comentamos notícias, né? A gente faz comentário da notícia, até porque eu não sou jornalista, então eu não tenho a pretensão de ficar dando notícia aqui. A ideia é fazer comentários sobre as notícias do Vasco. E aí a nossa ideia é exatamente essa. Aliás, o canal foi criado com esse objetivo, né? De tirar essas notícias polêmicas aí do Vasco, essas coisas assim que o torcedor do Vasco acaba acreditando, e coisas que não são verdade, que são impossíveis de acontecer, e fazer uma coisa mais séria, um comentário sério sobre o que está acontecendo, sempre procurando equilíbrio, deixando compaixão, mas em equilíbrio. E aí a história do Joaquim Lavega foi isso. Eu não trouxe porque eu não vi no Pedrosa, não vi no Vene Casagrande, não vi no GE, não vi lá no Marco Vasconcelos, no Joel Silva, no Flávio Dias, não vi nesses caras nenhuma notícia sobre o Joaquim Lavega. E o que eu vi era um jornalista do Uruguai que disse que o cara cobre lá o River Plate do Uruguai, e o cara afirmou que o Joaquim Lavega estava negociando com um clube do Rio de Janeiro, que esse clube era o Vasco, que ele no dia 30 de dezembro viria ao Rio de Janeiro a assinar com esse clube. E realmente isso aconteceu. Ele só errou o clube. Não era o Vasco, era o Fluminense. Mas o Vasco, em momento algum, o Vasco tinha interesse no Joaquim Lavega. Aí eu acho que foi ontem também à tarde, ou foi hoje cedo, foi ontem no final da noite, o Vene Casagrande colocou no Instagram dele uma foto com um textozinho, e eu vou reproduzir para vocês aqui, olha só. Ele colocou a foto do Joaquim Lavega e colocou o seguinte texto, Vene Casagrande. O nome de Joaquim Lavega foi oferecido ao Vasco em agosto
pelo mesmo empresário de Puma Rodrigues. Então, o Puma Rodrigues e o Lavega têm o mesmo empresário. Na ocasião, o diretor Marcelo Santana levou para o departamento de scout, que não aprovou as características. Desde então, não teve mais nada. Pelo contrário. Ou seja, não é justa a narrativa que o Fluminense deu chapéu no Vasco para contratar Lavega. Eu até tirei aí os comentários, eu apaguei, porque tem a foto de outras pessoas e tal, podem se sentir ofendidos, eu botei uma tarja branca aí, deixei só o texto do Vene Casagrande. Deu para entender o que aconteceu, então? Já deu para entender? O que aconteceu foi exatamente que o Vasco não negociou com o Lavega em momento nenhum. Não houve negociação com o Lavega, né? Você pode agora discutir em cima dessa notícia que o Vene Casagrande trouxe, é que o departamento de scout do Vasco não vale nada, é uma porcalhada, porque o Joaquim Lavega é um jogador de seleção uruguaia, foi destaque do campeonato uruguaio, né? E o Vasco, o scout do Vasco dizer que o cara não serve e aprovar o Jean Davi, por exemplo, pô, é dose pra mamute, né? Você não, o Joaquim Lavega, não, esse cara não joga futebol, joga nada, mas o Emerson Rodrigues, esse é craque, tem que contratar esse cara é cracaço, o Jean Davi, o Anão, porra, cracaço, vamos trazer esse cara é maravilhoso, pô, eu tô falando de jogador da mesma posição, tá? Não tô comparando com outras marangas, não. Lucas Freitas que tá vindo aí, Lucas Oliveira, né? Também o scout do Vasco mostra que não sabe nada, é um scout horroroso, né? No contrato não consegue descobrir ninguém e sempre batendo na trave. Eu não sei se o Joaquim Lavega é craque, se vai jogar pra caramba, se vai ser um espetáculo, mas eu sempre achei estranho, porque o Vasco tá nesse discurso que não tem dinheiro. O jogador de 19 anos vai sair de graça do lado do Uruguai, do River Plate? Eu nunca achei que isso fosse assim um fato. O jornalista lá que cobre o River Plate do Uruguai, ele estava sabendo da notícia. Ele sabia da notícia, ele só não sabia qual era o clube. Ele achou que era o Vasco, que o Vasco tem essa carência na ponta esquerda, o Vasco está no mercado querendo no negócio, contratar. Então ele entendeu que era o Vasco. Então aí começou. E aí começaram esses vários canais aí de Vasco, de youtuber vascaíno, botando capa do Lavega, botando o menino já com a camisa do Vasco, novo reforço, ser jogador de seleção. Cara, eu não faço isso aqui. Eu posso até errar, botar uma capa assim e eu tenho errado, que o negócio está quase certo e aí não saiu. Porque nós vivemos um período agora, esse período de janela aberta, é um período de especulação. Então pode até ser que eu erre assim uma coisa, mas eu não faço com a intenção de pegar clique, né, de conseguir visualização. Eu vejo canal aí, às vezes, pô, com 60 mil visualizações, uma mentira. Outro dia o cara botou o Everton Ribeiro com a camisa do Vasco. Chegou para ser o novo capitão. Pô, fizeram uma arte, o Everton Ribeiro com a camisa do Vasco. Tem a mínima possibilidade do cara sair do Bahia agora. E se sair do Bahia, não vai vir pro Vasco. E isso é uma besteira, uma mentira, né? Mas aí deu 58 mil, 55 mil visualizações no canal do cara. E ele ficou feliz da vida, pô. 50 mil, até eu ficaria em 50 mil visualizações. Eu não tenho esse tipo de visualização, mas também eu não faço esse tipo de coisa aqui no canal. Então, eu acho que o torcedor vascaíno já foi muito sacaneado, cara. Eu sou torcedor do vascaíno, eu sou torcedor do Vasco, então eu me sinto às vezes sacaneado, entendeu? Essas capas assim, elas me ofendem. Aqui a gente não vai fazer isso com o torcedor do Vasco, né? Quando a notícia sair e a fonte for uma fonte mais confiável, eu vou comentar a notícia aqui, olha, tá saindo uma especulação assim, história do Davi Luiz, né? Eu achava também difícil o Davi Luiz, mas o Davi Luiz saiu lá no GE, eu não fiz capa do Davi Luiz, mas coloquei aqui, olha, o Vasco tá saindo uma notícia aí que o Vasco tá interessado em Davi Luiz. Pô, não pode ser, isso não pode ser verdade. Não acredito que o Vasco vai atrás do Davi Luiz, eu fiz o comentário, mas não coloquei isso na capa, não coloquei o Davi Luiz vestido com a camisa do Vasco. Pô, isso é uma maldade, cara, com o torcedor vascaíno que gosta do Davi Luiz, eu, por exemplo, não gosto, mas o cara que gosta, com o jogador de seleção, que foi de seleção, né, jogador realmente com nome e tudo, você fazer um negócio desse, pô, isso é maldade, cara. O torcedor do vascaíno é muito sacaneado, então aqui no canal não tem isso. Então essa história do chapéu, o Vene Casagrande, ele bate um que eu falei ontem na live, eu não acho que foi chapéu, porque no Vasco, em momento nenhum, estava negociando com o Joaquim Lavega, não existia esse negócio, né? Quem estava negociando com o Joaquim Lavega era o Fluminense e os canais de YouTube, cara. Eles que estavam contratando o Joaquim Lavega para o Vasco, e o jornalista lá do Uruguai que estava dizendo isso, e os caras estavam embarcando nessa, cara, e os caras começaram a botar carta, botaram o cara vestido no Vasco, vem para assinar, chega no Rio de Janeiro, cara, nada disso existia.
existia, nada disso existe, nunca existiu, então não houve chapéu nenhum. Aí agora vem com essas narrativas de mentira pra quê? Pra desmoralizar o Vasco. Os caras são vascaíno, aí fica agora fazendo capa de que Vasco levou chapéu. Pô, cara, isso é mentira, cara, Vasco não levou chapéu nenhum. Para de falar isso, cara, querendo humilhar o Vasco pra troca de like, cara, não faz isso não, cara, isso é feio, cara, para com esse negócio. Você admite que você embarcou numa notícia furada, cara, aí agora fica dizendo fica mantendo que foi verdade até o final, que o Vasco levou o chapéu, e aí fica lá um cara que tem 400 mil seguidores lá inscritos no canal dele, fica formando opinião errada, cara. Isso não aconteceu, torcedor, não houve chapéu nenhum, o Vasco não foi humilhado pelo Fluminense, não houve nada disso, cara, o Fluminense não atropelou o Vasco, não houve nada disso. Quem vem negociando com o cara é o Fluminense, cara, é o Fluminense que vem esse tempo todo negociando, ele só fechou a negociação que ele vem fazendo desde novembro. Não tem nada, o Vasco não tem nada com isso, o Vasco no momento não foi concorrente do Fluminense, não houve atropelo, isso aí é capa para poder ganhar lá e que humilhar o Vasco, cara. Esses caras ficam humilhando o Vasco, porque esses caras não estão nem aí, cara, se vai humilhar o Vasco, o negócio dos caras é bater e criar grandes contratações. O Vasco não vai fazer grandes contratações em 2025, o Vasco não vai fazer, o Vasco não vai vender pro Grego agora no início do ano, não vai, cara, não vai vender, cara, para com isso, não vai vir um investidor agora em janeiro, vai comprar essa, não vai, com nada disso vai acontecer. Então, vamos ter pé no chão, vamos criticar sim, porque também esse discurso que o Vasco não tem dinheiro não é verdade, não é totalmente verdade. O Vasco não pode ficar só contratando jogador que vem de graça, só baranga, inchando folha de pagamento à toa, porque eu acho que o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira não vão fazer nada, né? São dois Jean da zaga, né? São uma não, mas estou falando a nível de futebol. Então o Vasco precisa se organizar e parar de contratar essas barangas e trazer jogador que jogue futebol. O Vasco precisa de pelo menos 2 jogadores, né? Ontem na live até teve um rapaz que falou, não, o Vasco precisa de no mínimo 3. O Vasco precisa de um zagueiro, de um ponto esquerdo e precisa pelo menos de um reserva pro Verratti, que a gente só tem o GB. Né? A gente só tem um menino da base que vai fazer esse ano sombra pro Verratti, e é muito pouco, é verdade, é muito pouco. Você precisa de um profissional. Então o Vasco precisa contratar pelo menos um zagueiro profissional, porque hoje não vai ser, mas hoje a zaga é João Vitor e Capasso, cara. Hoje a zaga é João Vitor e Capasso, e isso vai ser uma loucura, né? Se bem que o Capasso já tem outro time aí querendo ele, o Independente lá, acho que do Paraguai, está querendo o Capasso, é o que está surgindo aí de especulação, de notícia, mas ainda não fechou, ainda não falou, por isso que eu não coloquei em capa, não estou falando de Capasso, porque não tem, é uma especulação, a gente está acompanhando, mas parece realmente que tem 2 jornais no Paraguai falando forte sobre o Capasso indo para o Independente, mas ainda está os caras estão que nem o Vasco, os caras estão sondando, os caras não têm grana, o Olímpia foi campeão do Paraguai e não conseguiu comprar o Capasso do Vasco. Pô, é complicado, os caras não têm dinheiro. O futebol sul-americano é um futebol bem quebrado. Os caras não conseguiram nem montar uma proposta de parcelamento pelo Capasso, né? E o Vasco acabou que não vendeu, tá com o Capasso de volta aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Vasco precisa trazer um zagueiro, porque você não pode começar uma temporada, pro Carioca até dá, mas pra uma Sul-Americana talvez não, e pro brasileiro com certeza não, uma dupla de Capasso e João Vitor, pô, é muito fraca. Vai continuar sofrendo na zaga. Então o seu Pedrinho tem que abrir o cofre, cara. Cadê que nós não antecipamos as receitas de 2025? Você tem que gerar mais receitas, você tem que comprar um jogador, né? Tem que vender jogador, tem que comprar um jogador. Marcelo Santana tá me parecendo um cara meio lento, meio devagar, cara. Tem que tomar cuidado com isso. O diretor de futebol tem que ser um cara mais... Quando você não tem grana, você tem que ser um cara mais criativo, né? O cara tem que ser criativo. Eu tinha um professor meu que falava o seguinte, que o cara quando é preguiçoso, ele precisa ser criativo, senão ele não consegue viver. E o cara tem que ser criativo. Quando você não tem grana, você tem que ser criativo. Então, vamos lá, Marcelo Santana. Vamos ver se você... Aliás, o vascaíno do Cerrado, né? Thiago Fontes, o nome dele, ele é meio divertido, eu gosto muito dele, ele é divertido, é um cara sincerão, vascaíno também pra caramba, torcedor, eu conheço ele pessoalmente, conheço pelos vídeos dele, o canal dele é bem maior do que o meu, já tá com 100 e poucos mil inscritos, legal, parabéns, faz um trabalho legal, diferente do nosso aqui, ele é um cara mais explosivo e tal, mas ele falou legal, ele botou um apelido, botou Marcelo Fusquinha, porque não é o Santana, é Fusquinha, boa.
Boa do Thiago Forte, legal, parabéns aí, Thiago Forte, pelo trabalho. Galera, é isso, quero aproveitar o vídeo para desejar um feliz ano novo para todo mundo, né? Falar da promoção da camisa do Vascão, do sorteio da camisa que vai acontecer na estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Para você participar, basta clicar no primeiro link primeiro comentário fixado, no link do comentário fixado do LivePix, você clica lá, vai para um site do Gigante Vascaíno. Nesse site você vai colocar o seu nome e no campo mensagem você vai colocar o seu DDD, o seu WhatsApp com o número do DDD. Coloca o DDD e o WhatsApp, porque se você vencer, eu preciso entrar em contato com você para te entregar a camisa. Então você clica lá, preenche direitinho, é só botar o nome, botar o WhatsApp, clicar no botão e faz o LivePix, que é um Pix, né, que você vai fazer. Vai sair um copia e cola lá, um código copia e cola, você copia o código copia e cola e cola lá no seu banco e faz o Pix de R$5, você já está participando. Ah, eu quero participar com mais cotas, só comprar múltiplos de R$5, 10 cotas, R$50, 2 cotas, R$10, e assim vai, múltiplos de R$5, você vai comprando pelo valor que você fez do Pix e já converte automaticamente nas cotas, tá falado? Tá do recado. E agora sim, desejar a todos um feliz ano novo, um 2025 repleto de muita saúde, muita paz, muita felicidade, né? Grana no bolso, que é importante, dinheiro também é importante no bolso, né? Diz que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Ajuda a gente sobrevivendo nesse mundo tão complicado que é, ainda principalmente aqui, o nosso Brasil. Então, desejo a todo mundo muita saúde, muita paz, desejo a vocês vascaínos um Vasco com sucesso em 2025. Eu não tenho grandes expectativas quanto ao Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil, mas eu acho que a gente pode, se a gente se organizar a nível de elenco, a gente pode beliscar uma Sul-Americana, até porque o Carille é um cara copeiro, né? Então a gente pode chegar um pouquinho longe na Copa do Brasil, quem sabe até uma semifinal novamente, né? Ou bater até a decisão lá, quem sabe, né? Tudo está aberto, tudo pode acontecer, até não acontecer nada, não é verdade? Mas torcer muito porque o Vasco possa bater uma decisão de Sul-Americana, ia ser muito legal. A Sul-Americana é um campeonato mais simples, mais fácil, dá para o Vasco enfrentar esses caras e conseguir, de repente, disputar esse título. Sul-Americana eu estou mais esperançoso, eu acho que é o título que o Vasco tem que focar em 2025. Tentar ficar novamente no meio do brasileiro, até vender a SAF, já que o Pedrinho quer vender a SAF, já que a discussão hoje é a reconstrução financeira, né? A recuperação judicial. Isso tudo tem que estar muito nebuloso ainda, não tem muito o que comentar, mas não tá muito legal, está muito meio nebuloso, não está muito claro essa história. A gente vai tentar clarear isso, tentar entender melhor para trazer aqui os comentários, mas eu espero um 2025 do Vasco mais vitorioso que 24 e que a gente tenha mais tranquilidade em 2025 do que teve em 2024. 2024 foi um ano turbulento, apesar de a gente não passar sufoco com uma ameaça de rebaixamento, mas foi um ano muito tumultuado na parte de gestão administrativa. Que o Vasco possa fazer, se é que vai ser vendido realmente, uma transição mais suave para o próximo investidor, que seja uma pessoa séria, que não tenha uns contratos com sacanagem que teve com a 77 Partners, que seja uma coisa mais séria, mais transparente, que a gente possa entender esse processo e realmente transformar o Vasco no gigante que ele é. Hoje o Vasco é um gigante adormecido. Eu digo que o Vasco é a maior demanda reprimida do futebol mundial. A hora que esse clube for bem gerido, tiver uma boa gestão, a torcida vai fazer o retorno financeiro que o investidor precisa. Agora fica difícil, você vai assinar sócio torcedor, aí você tem que assinar o sócio torcedor mais caro porque você não tem vaga no teu estádio. O estádio não comporta. Ok, vai fazer a hora, tá, vai, mas não se sabe quando também. Aí você investe no sócio torcedor mesmo assim para ajudar o clube. E aí você vai lá, assiste o jogo e você vê Jean Davi, você vê Emerson Rodrigues, aí você vê Léo Pelé, Maicon, é duro pra caramba, cara. Aí o nego não vai. Começa a contratar 3, 4 jogadores, começa a botar um time mais competitivo, começa a botar o time brigando, que a torcida vai responder. Não só com bilheteria, mas com compra de produto, com os royalties, com tudo, cara. Um sócio torcedor mais caro, compra de camarote, a torcida do Vasco vai carregar o Vasco financeiramente. Agora você tem que investir. Tu ficar com essa discussão de não tem dinheiro, eu sou tadinho de mim, eu sou o pobre coitado, enfim, complica pra caramba. Mas o meu desejo é esse, um ano que o Vasco possa se recuperar, possa se organizar e possa ser forte nas competições, que o Vasco pode só competir como Vasco,
né? Não talvez ainda o Vasco que eu vi, mas um Vasco que dê sinais, que está não respirando por aparelhos, mas que está ressurgindo, que realmente está brigando, que está competindo. Desejo a todos um feliz 2025, é isso, fiquem com Deus, deixa o like no vídeo, não esquece, é de graça, não paga nada, deixa o like no vídeo, um grande abraço, 2025. Amanhã, dia 1º, tem vídeo. O canal não para. A gente vai continuar botando vídeo por respeito a você que acompanha a gente, tá legal? Muito obrigado aqui pelo canal. O canal começou em abril, né? A gente começou esse canal em abril e já estamos com 11 mil inscritos. Gente, um grande abraço, valeu mesmo, muito obrigado. Obrigado aí por vocês estarem com a gente. Fiz amigos, né? Estou fazendo amigos aqui no canal. A gente não se conhece ainda pessoalmente. Quem sabe lá no final do ano que vem a gente consiga fazer um churrasco, né? Pelo menos para o grupo de membros, o pessoal que é membro do canal, a gente possa se reunir, bater um papo, fazer um churrasco, arrumar um lugar aí, né? Enfim, quem sabe são sonhos, né? Pode acontecer. Sonho para ser sonhado e também para ser realizado. Quem sabe disso? Um bom 2025 novamente para todos nós, muita saúde, muita paz, um beijo na família de todos vocês, fiquem com Deus, um grande abraço vascaíno, um 2025 forte, de muita luta e vitórias para o nosso Vascão. Um abraço, tchau.